Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, 17 de julho de 2018, dia da final da Summer League, mas pouca gente se importa porque os principais prospects já saíram da competição. Phoenix Suns deu um baile no San Antonio Spurs no torneio de consolação. Tem pouco assunto de basquete masculino rolando, tem a WNBA que tá pegando fogo, mas tem muito pouco basquete masculino rolando nesse momento. Fiz uma garimpada monstra aí pra ver o que tava rolando, e é muito pouca coisa, mas a NBA é aquela coisa, né? A bola em quadra não rola, mas nos bastidores sempre tem alguma coisa acontecendo. E dessa vez uma das franquias mais importantes da NBA, com mais história, com mais torcedores, andou se mexendo. Você sabe que eu estou falando do Chicago Bulls, que incorporou aí ao seu talento o Jabari Parker. A gente vai falar bastante sobre isso e de mais alguns outros assuntos. Lucas Nepomuceno, tá animado aí? Como é que você está fazendo nessa época sem jogo de NBA para assistir? Com pouco basquete internacional também, NBB parado, o basquete cearense está se movimentando nos bastidores, mas nada por enquanto. Tá complicado, hein, Lucas? O que você tem feito? Olá, Guilherme. Olá, amigo do Café Belgrado. Cara, eu tava meio triste já com esse momento parado aí do basquete, mas fiquei muito feliz aí com o seu destaque totalmente correto nessa abertura. Ressaltar a grande vitória do Phoenix Suns sobre o San Antonio Spurs, mostrando aí que é realmente o começo de um novo tempo, né? Uma nova era onde o Phoenix Suns vai dominar completamente o San Antonio. Já tá o clima, quando a gente faz assim a medição da temperatura das torcidas, a gente vê que a do San Antonio tá totalmente meio deprê, Guilherme, e a do Phoenix Suns só alegria, só coisas boas pensando aí pro futuro. E a Summer League chegando ao fim, eu acho injusto você falar aí que ninguém tá prestando atenção, que não vale a pena, porque tá caótica essa final aí, Lakers contra Portland. Cara, é um rematch do ano passado, então vai ter, é tipo o Golden State contra Cavs das finais da NBA, né? É quase a mesma coisa, e tem gente falando aí que é a preview da final do Oeste desse ano. Não me empolgaria tanto aí, mas talvez tenha sido eu que falei isso no Twitter, mas o que importa é que vai ter um campeão e não vai ser o Golden State, então já me animo com essa ideia aí que tá rolando. Dos calouros top aí, quem brilhou mesmo nessa reta final foi o Collin Sexton, né? Porque várias equipes começaram a tirar seus principais calouros ao longo do campeonato. Essa é uma peculiaridade da Summer League, que os melhores jogos são na fase de classificação, né? Você lembra que eu te falei isso, hein, Guilherme? Falei aqui nesse podcast que o que importava era aquela primeira fase. Já a partir dos playoffs a galera tirou. É duro ter que concordar com uma tese bizarra dessa. Já a partir dos playoffs a galera tirou seus craques de quadra, mas que bom que o Collin Sexton jogou e que o Rômulo Mendonça pôde fazer aquela brilhante narração com o movimento Sexton, né, Guilherme? É verdade, o Rômulo não cansa aí de inaugurar bordões, sensacional. Os jogos estão sendo transmitidos pelo ESPN Extra, né, que é um canal que tem na Sky só, né, Lucas? Nem vamos falar muito disso, que de repente o pessoal tá ouvindo isso depois das 10 da noite. Hoje é o último jogo. Aliás, o Portland montou um timaço pra jogar essa competição, né? Eu fiquei pensando, por que o Portland fez isso, Lucas? Tem lá vários caras, assim, com já anos de NBA, né? O John Jenkins, ele é um jogador pronto já, né? Ele não tem mais nada, ele é aquilo ali mesmo. É um cara que pontua muito e tudo mais, mas não é um calouro que precisa ser testado, né? Claro, mas, que tem Guilherme, o Collins, o Swanigan, que já vem do segundo ano, tudo bem. Mas eles montaram... Qual que foi a estratégia do Portland, Lucas? Guilherme, não vou falar da estratégia do Portland, mas eu posso te falar uma coisa. Pessoas fazem coisas inexplicáveis. Quer um exemplo? Ainda mais em Vegas, né? Tem gente que dá R$9, Guilherme, sabe em quê? Num pacote de M&M's daquele de 200 gramas, que é maiorzinho. Você tá brincando? R$9 nisso? R$9, aliás, R$9,50 aí se você estiver olhando no Carrefour. Então, Guilherme, eu queria sugerir aqui a pessoa gastar melhor o seu dinheiro. Tem opções melhores que dá para fazer com R$9, sabia? Você tem alguma ideia, assim, em mente? Você pode, por exemplo, se tornar um assinante do Café Belgrado e ajudar o nosso projeto a se manter aqui. O nosso podcast Café Belgrado está pedindo sim a sua ajuda, a sua contribuição. Você digita www.cafébelgrado.com.br e lá você vai ter ótimas opções de como gastar bem o seu dinheiro enquanto faz uma ação muito boa pra gente, né, Guilherme? E tem um motivo extra aí para quem tiver um pouquinho de superstição, uma superstição meio espiritual, não sei. Nós estamos nesse momento, Lucas, com menos de uma semana, não era? Uma semana, né? Menos de uma semana ainda. Menos. De campanha no ar, nós temos 66
6,6% da meta atingida. Caramba. 666. Nos ajude a sair do 666. A não ser... Olha, você que está ouvindo que não assinou ainda, a gente não quer aquele que já assinou. Exatamente. Cancele Fica quieto aí. Então é isso aí. A gente estabeleceu primeiro uma meta inicial de R$650 mensais para cobrir as despesas operacionais, tanto de hospedagem, artes visuais, domínio e coisas afim. Depois a gente tem outras metas, mas primeiro a gente está chamando isso de cobrindo despesas. Então você que está ouvindo a gente aí, se puder dar uma força, tem 2 planos possíveis, o de R$9, que é tão barato quanto o MMs, e o de R$20, que aí tem acesso a mais textos. Eu publiquei essa semana, você não leu ainda, eu tô triste, hein, Lucas? Um texto de 5 páginas de Word só sobre Kevin Knox. 5 páginas de Word, hein? Isso aqui é empolgação com esse time do coração, não, hein? Isso aqui é devoção aos nossos assinantes do plano R$20, porque o cara merece uma dedicação da nossa parte, né, Lucas? Vai mais coisa aí essa semana. Amanhã já tem texto novo, fiquem atentos aí. cafébelgrado.com.br. Lucas, o grande assunto da semana é o Chicago Bulls. Chicago Bulls, uma das franquias mais importantes da liga, campeã 6 vezes nos anos 90, eu ia falar incontáveis, mas deu para contar sim, são 6 vezes. Desde que Jordan saiu de lá, teve bons momentos, o time chegou aos playoffs com possibilidade de vencer algumas vezes, mas não conseguiu renovar o título, né? Atingiu o 7º título. E desde que trocou o Jimmy Butler, desde que saiu o Thibodeau, depois trocou o Jimmy Butler, o time vem tentando uma reconstrução, e nesse final de semana, aliás, na semana passada, 2 passos muito decisivos para esse processo. A gente pode julgar se foram corretos ou errados, no nosso ponto de vista, claro. Mas que foram decisivos, acho que ninguém vai duvidar. De um lado, a renovação de Zach LaVine, cobrindo a oferta que vinha de Sacramento, que não foi barata, e na sequência, a incorporação em suas fileiras, gostou dessa? É tipo narrador antigo. A incorporação em suas fileiras de Jabari Parker, um cidadão de Chicago, né, que estava morando ali pertinho, estava em Milwaukee, no estado de Wisconsin, e foi incorporado aí com um belo salário de 20 milhões no primeiro ano, e com um team option de mais 20 milhões no segundo ano. Que tal, Lucas? Para onde vai o que quer Chicago Bulls? Primeiro, Guilherme, eu queria mandar um grande abraço aí, porque a gente tem 4... Aliás, tem vários ouvintes torcedores do Bulls, né? Mas tem 4 aí que me chamam a atenção, que é o Gustavo Hoffman, que Verdade, torce pro Bulls, né? Participou aqui do nosso podcast com muito brilhantismo. Se você ainda não ouviu esse podcast, escute, fala algumas coisas sobre bastidores da Copa do Mundo, é bem interessante. O casal Pandeló, que eu escolhi chamar como uma pessoa só, e 2 irmãos que você conhece também. Eles são Bulls? Eu não sabia também. Eles são Bulls fanáticos. E tem o Rafael Dale, que é um ouvinte já nosso há muito tempo, que provavelmente tá louquinho pra... Tá casando aí? Vai casar. Ele falou que a noiva dele ainda não deixou ele assinar o plano mecenato do Café Belgrado, mas vai rolar em breve. E tem o irmão dele, o Marcos Vinícius, também torcedor do Bulls, que já jogou muita Superliga com a gente, né, Guilherme? É o maior jogador de fantasy do país, segundo consta. Certamente. Você sabe que eu sou um crítico do que o Chicago Bulls está planejando, né? Já desde... Você vai falar mal do Felício? Porque aí eu posso apelar. Não, o Felício foi o grande acerto aí do Chicago Bulls. Tá. Um contrato aí que ele merecia, mas talvez a torcida do Chicago não tivesse merecendo, mas o Felício merecia, então é o que importa pra gente. Mas o Chicago Bulls, Guilherme, tá planejando que o Jabari Parker seja o ala 3 titular. E olha, ele já tinha um jogo que não combinava tanto com o 3 moderno da NBA. Mas aí você bota uma cirurgia de ligamento em cada joelho e, cara, eu não vejo um acerto de longo prazo muito grande para isso aí, não. Mas por ter essa opção, eu acho que assim, esse é o grande motivo pelo qual o Milwaukee Bucks deixou ele passar. Ele foi segunda escolha, né, no draft dele, não foi pouca coisa, né? Foi segunda, né, Lucas? Sim, então... foi segunda escolha no draft, que se pensava que a grande questão do draft seria Andrew Wiggins ou Jabari Parker. Quem levou aí a grande estrela desse draft na posição 3, posição, aquele ala já mais moderna da NBA, então seria Wiggins ou Jabari Parker. Acabou que nenhum dos dois, né, Guilherme? É o draft do Giannis, esse? Não, do Giannis foi antes, quando o Jabari chegou, com a expectativa de ser o dono do time, o Giannis já estava lá. É o draft do Joel Embiid. Ah, é verdade, estava em Kansas, né, junto com o Wiggins.
Eu fico perdido aí nesses drafts recentes, principalmente. Então eu acho assim, esse é o único motivo pelo qual o Milwaukee Bucks deixou ele vazar. Essas duas cirurgias aí, uma em cada joelho, né? Ambos ruptura de ligamento. Então não é uma lesão simples, é um cara que ficou muito tempo no estaleiro e no meio disso o time se criou ao redor do Giannis, que acabou se comprovando como o melhor jogador do Milwaukee, sei lá, da geração, dos últimos, sei lá, desse século certamente. Então eu acho que ficou confuso assim para a posição do Jabari, porque de algum modo ele pode coexistir com o Giannis, mas não é um cara para você gastar o que hoje seria 20% do cap, hoje é 105 o cap atual? Isso, 102, 103, por aí. É pouco menos de 20% do cap de um cara. Isso significa que, sobrou agora 80. Aí você tem o Giannis que vai ser max. Então, como é que fica? Aí você vai gastar tudo isso nesse cara, você não sabe o que ele pode dar, você não sabe que tipo de rendimento que ele pode ter. O que a gente sabe do Jabari Parker? É um cara que tem uma facilidade imensa para pontuar, é um cara que realmente pontuou muito bem, corre bem pela quadra, não é super atlético. Aliás, desde quando ele era... É uma das poucas camisas de NCAA que eu tenho. Uma é do Jabari Parker, lá de Duke. E eu lembro assim que nessa época... Você tem uma camisa de Duke, cara? Tenho, do Jabari que mau Parker. Gosto. Pois é. E tem uma do Carmelo Anthony, de Syracuse. São minhas duas Aí únicas bem, camisas. São minhas únicas camisas de NCAA. Então, nesse momento aí... mesmo quando ele chegou, tinha esse papo assim, que ele era meio gordinho, lembra? Que ele era meio flácido, assim... E tinha duas projeções de jogadores que ele podia ser. De um lado, aquele melhor caso, era uma espécie de Carmelo Anthony, né? Porque tinha essa facilidade de pontuar. Era um 4 meio 3 que não sabia muito bem. Na NCAA, cara, ele chegou a jogar de pivô. Eu lembro que tinha muito esse debate, assim, que o Coach K colocava ele de pivô, porque é a única posição que ele conseguia ficar, porque de fato ele não consegue marcar nada, né? Ele não marca nada mesmo. Então, eu acho que é um cara que... E aí tinha o pior cenário possível, que era o Rudy Gay. Você lembra disso também? Então tinha esses dois quadros possíveis. Assim. Eu acho que ele conseguiu ali se estabelecer dentro dessas comparações, até que de modo adequado. Eu não acho que hoje ele é um jogador pior do que é o Rudy Gay. Acho que ele pode ser. Isso, cara? Um dia desse você estava aqui elogiando o Rudy Gay pela carreira dele. Eu elogio o Jabari também. O Jabari tem uma carreira bacana, apesar das lesões. É um cara que pode ter bastante pontuação, é um cara que vai jogar em time competitivo. Vamos ver o que vai acontecer, né? É um cara muito novo ainda, mas já chegou aos playoffs. Nos playoffs não foi tão bem, né? Verdade seja dita. Se ele não foi um dos motivos da derrota, certamente ele não ajudou as vitórias. Então, não sei. Eu acho que o Bulls teve motivo para fazer isso. O Chicago Bulls, a gente sabe, eles querem o Jabari há muito tempo. Quando o Jabari foi para Milwaukee, Milwaukee é muito próximo a Chicago, né, geograficamente. Sim. Muita gente de Chicago ia até Milwaukee para ver os primeiros jogos do Jabari Parker. Como o Lucas falou, ele chegou com uma pressão, uma oportunidade, assim, como é que fala? Uma expectativa muito grande em cima dele. Então esperava-se que ele pudesse ser um grande jogador mesmo. E o pessoal de Chicago, que era muito fã, ele foi formado lá no High School de Chicago, vai para Duke, depois de um ano só em Duke já vai para Milwaukee. Então ele tem muitos fãs ali em Chicago mesmo. E o povo de Chicago sempre teve esse apreço assim, pelos caras que são da cidade. Né? Recentemente, inclusive, trouxeram o Wade de volta. O Derrick Rose é de lá também, era um grande ídolo local. Ídolo do local e ídolo do Griezmann, né? Como a gente viu aí nesse final de semana. Então, assim, é uma aposta que eu não me importo com o fato de ser um ano só. O problema e o segundo ano é o time que escolhe, né? Então... O que o Chicago Bulls poderia ter feito? Eu acho que quando o Chicago Bulls optou por renovar com o LaVine por aqueles preços, por uma quantia absurda, 80 milhões, né? 4 anos, foi isso? Isso. Então, quando ele colocou essa meta aí, eu não sei, o futuro da equipe ficou estranho. Nenhum time nenhum super estrela, fala-se muito do Anthony Davis, né? Que é mais um sonho lá da galera de Chicago. Nenhum cara vai pra lá porque o LaVine tá lá, tá entendendo? Eu vou lá porque o LaVine tem 20 milhões do contrato. O Bulls comprometeu o seu futuro nesse passo. Então eles deram mais um passo, meio que tapando essa estranha configuração de time que eles estão tentando montar. A gente tem aí uma ideia que eu imagino ser com o Markkanen como franchise player do futuro. Eu acho que é isso que eles estão pensando. Se isso vai dar certo ou não sei, mas eu gosto muito dele como jogador.
E aí tem o Lavine e o Jabari para ser o Big Three. Imagino que essa é a ideia do time. É muito pouco? É. Para um time igual o Chicago é muito pouco. Mas que caminho que você seguiria, Lucas? Não, o contrato do Jabari Parker é um excelente contrato. Agora, o que eu sou crítico é um excelente contrato pelos motivos que você falou, né? Um cara jovem, que é promissor, ele tem atributos na NBA que são valiosos. Né? Agora ele tem defeitos também graves. Então você dá um contrato que é 20 milhões o primeiro ano e 20 milhões o segundo ano, se o time quiser, né? Então ele tem a opção de querer ou não esse contrato, você se defende bem, né? Você está armado para caso dê errado. Agora, o que eu sou crítico, o que me faz tornar crítico é você olhar para o Jabari Parker e pensar, pronto, ele é a peça que está faltando aqui no meu time titular, que tem Zach LaVine, tem Lauri Markkanen, tem o Wendell Carter Jr., e aí vai ter o Jabari Parker na posição 3, jogando ao lado do Chris Dunn, na posição 1 ou 2 ali, revezando com o LaVine. Então, eu acho que esse é um time que não vai se criar na NBA. Esse time é deprimente. Não é um time bem armado, assim, bem preparado, que seja bem pensado para essa NBA atual. Tem talento, a gente não pode negar que tem muito talento aí. O Zach LaVine, que você não gosta tanto, ele fez ótimas partidas pelo Minnesota. Talvez ele tenha uma carreira melhor do que a do Andrew Wiggins até agora, se a gente for comparar a carreira deles até antes da lesão do LaVine. Talvez ele tenha tido mais sucesso em Minnesota do que o próprio Wiggins, que foi o outro, o concorrente aí do Jabari Parker naquele draft. E que eles vieram do mesmo draft, inclusive. E aí o Zach LaVine teve uma lesão séria. Eu te induzi ao erro, Guilherme, que eu falei que o Jabari Parker machucou 2 vezes, sendo joelhos diferentes, mas na verdade foi o mesmo joelho esquerdo. Então talvez seja até pior você ter machucado 2 vezes o mesmo joelho, lesão tão séria, e aí você querer que o cara jogue nessa posição que é altamente correria hoje na NBA, versatilidade, você tem que defender jogadores mais rápidos. Então, cara, a visão que o Chicago Bulls está tendo de time é isso que não me agrada. O contrato do Jabari Parker, ok, foi bem estruturado para essa era atual da NBA, de sempre você ter muita flexibilidade no seu cap, mas eu imaginaria que talvez até eles estejam vendendo como titular da posição 3 para justificar o negócio, mas que na verdade eles vão revezar ali esse elenco de bigs que ele tem por ali. O que eu acho que vai sobrar mais aí, vai sobrar menos, na verdade, é tempo para o nosso Felício, né? Que a concorrência ali de bigs do Chicago Bulls tá pesando. Eu acho, Lucas, que foi o Milwaukee Bucks. Ele gosta do Jabari. Aliás, ele é tido como um cara bacana, assim, né? Que o pessoal gosta da comunidade e tal. Só que eles não toparam pagar 20 milhões. Acho que eles renovariam até por menos. E eu fiquei pensando aqui que se o Sacramento não sabia disso. Porque o Sacramento fez 2 super propostas para 2 times que cobriram, né? Então, e será que o Sacramento também não sabia que se ele fizesse uma proposta desse tipo pro Jabari, talvez eles levassem e a ideia não fosse levar, fosse Ia só ser tumultuar o cap? Pode ser. O Jabari Parker no King seria assim, um encontro marcado pelas estrelas, né? Porque teria tudo para dar errado e certamente daria errado. Você acha que... Eu acho, porque o Sacramento tem hoje, eles fizeram uma troca hoje, Guilherme, mais uma daquelas de Sacramento, né? Qual foi? Trocaram o Garrett Temple, que é um jogador defensor, um jogador desses 3&D, né? Que tem um contrato bem digno e que é uma peça importante, assim, pode ser uma peça importante na rotação de um time de playoff. Então o Sacramento, percebendo que não tinha a menor noção, menor sentido eles terem um jogador de rotação de playoff, eles trocaram pelo Ben McLemore, que eles já sabem lá, porque eles próprios draftaram o McLemore, então já sabem bem que não tem a menor chance de ir para playoff com ele, de ele ser uma peça importante de playoff. Então um jogador que se adequa mais ao momento do Sacramento Kings, né? E além disso pegou o Deonta Davis, mais um big atlético, que fica meio perdido em quadra muitas vezes, então mais um desses jogadores aí, alvos do Sacramento Kings, que já conta lá com o Skal Labissière, já tem o Willie Cauley-Stein, já tem o próprio Marvin Bagley, então é mais um jogador para o frontcourt aí do Sacramento, que não faz tanto sentido de ter. Então uma troca que não tem muito sentido. E aí se o Jabari Parker fosse para lá, meu amigo, teria todo o incentivo do mundo aí
pra, na hora da contusão, não se esforçar tanto pra voltar, porque, cara, parece que vai vir mais um ano de bagunça aí no Kings, infelizmente. Agora Lucas, só. mas assim, só pra te falar, pra falar assim, que eu assisto, sei lá quantos jogos de basquete por dia, faz 15 anos, sei lá, 3, 4, nas temporadas, assim. E nas off-season eu fico lendo de basquete horas e horas, faz, sei lá, 15 anos. E quando você lista em menos de um minuto, pelo menos uns 4 personagens que se eu ver passando na rua, eu não sei quem se trata, eu acho que a gente está exigindo demais do nosso ouvinte. Acho que vários deles já ficaram pelo caminho. No momento em que você gastou aí com sobrenomes que às vezes você até inventou, às vezes nem é verdade que esses caras existem. Então eu acho que é bom a gente ir para um assunto um pouco mais pop. Um último comentário sobre Bulls, eu acho o seguinte, Lucas, tem outra coisa aí também. Será que o perigo aqui não é o time ficar não ruim o suficiente quanto poderia? Porque de repente esse time aqui não é um horror quanto parece, é um horror quanto projeto. Mas não é horror o suficiente? É aquele time que fica em 8º? É aquele time que fica em 9º? E aí que não vai pra lugar nenhum, também não pega escolha boa, toma um sacode na primeira rodada, pega um Boston, pega um Philadelphia, ou nem classifica, fica em 9º ali, e no sorteio do draft fica lá com a escolha 14. É um time que não vai pra lugar nenhum, né? Acho que esse é o grande problema do Chicago. E quando eu falo que não gostei da visão de time do Chicago, é justamente porque eu esperava mais. Eu esperava uma temporada. Não, eu tava realmente empolgado aí com o Chicago Bulls. Mas aí porque você quis, né? Mas é porque quando eu vi o Wendell Carter Jr. como um par pro Lauri Markkanen, cara, eu falei, pronto, esse é um time que tá tendo escolhas interessantíssimas aí pro futuro, uma rotação no garrafão, um garrafão bem moderno aí, bem atlético, que também tem jogo de fora, tem o Wendell Carter Jr., se ele realmente se tornar um Al Horford, cara, é um parceiro incrível ele ter o Lauri Markkanen do lado, né? Então, é uma dupla que empolga, dá gosto de ver, e a gente quer ver o Chicago Bulls forte, né? Tem uma torcida gigante aqui no Brasil. Então, estava ansioso por um bom movimento aí nessa off-season, e acabou que eles trouxeram o Jabari Parker para ser o titular da 3, e trouxeram o Zach LaVine de volta num contrato bem pesado, né? Agora, sobre o Jabari Parker, eu vou ser bem justo aqui com ele. Quando ele voltou de lesão, daquela primeira vez que ele teve a CL, rompida, né? E aí ele volta em 2016, volta mais ou menos. Na outra temporada, que ele teve off-season para se cuidar, para se dar bem com o Giannis ali também, ele estava indo muito bem. Ele teve a média de 20 pontos naquele ano e foi uma dupla que em certo momento, aliás, não só a dupla, o Milwaukee Bucks todo, a gente comentava sobre a grande visão que o Bucks teria tido naquela época de ser que comprimento e versatilidade era a nova cara da NBA. Então eles tinham lá o Tony Snell, que não é nada, mas tem uns braços gigantes e arremessa bem. Aí tinha o Giannis, tinha o Jabari Parker, tinha na armação, se eu não me engano, naquele ano já tinha o Malcolm Brogdon, né, que foi ano passado, já tinha assim. E aí ele já é grande, né, o Brogdon para armador, porque na verdade ele não é bem um armador propriamente, né, então até o Michael Carter Williams estava lá. Vinha na rotação também, o Tom Maker também, outro cara compridaço. Então, naquele momento, o Milwaukee Bucks foi inclusive o melhor momento do Jason Kidd também, no comando da equipe. O Bucks fez campanhas dignas e o Jabari Parker foi muito bem, teve os seus grandes méritos naquele ano, né? E aí teve outra lesão pesadíssima que foi bem deprimente, quando o Jabari Parker mais uma vez se contunde de maneira séria, o mesmo joelho, só para deixar claro para o nosso ouvinte. Então foi o momento que o Jabari Parker perdeu muito da mobilidade, e perdeu do momento que ele estava vivendo. Quando ele voltou esse ano, já no finzinho da temporada, você via que não era a mesma coisa. Então, você tem na memória aquele Jabari Parker de 2016, 2017, que claramente vale essa aposta do Bulls, mas ao mesmo tempo o modelo mais recente dele é esse que a gente viu nos playoffs, né? Um cara que não contribuía para o time vencer. Na verdade, o time piorava quando ele entrava em quadra, com exceção de um jogo que ele foi muito bem, que, se eu não me engano, foi o jogo 6. Mas aí tem que avaliar o que o Bulls está esperando realmente que vai conseguir com o Jabari Parker. Tem sempre a oportunidade da agressão que ele possa sofrer do Bobby Portis, né? A gente não pode descartar essa. Mas você acha assim, Lucas, falando sério agora,
Pro torcedor do Bulls, a gente sabe que é fanático, vários perfis que a gente segue lá no Twitter, pessoal, gente boa também. Esses caras, o que você acha que é a maior esperança, então? Nunca te xingaram, Guilherme? Não, a galera do Bulls é do bem. É bem, bem legal. Não sei se depois desse podcast como é que vai ser a reação. É sempre um perigo, né? Mas eu ouço muita gente, eu ouço muito podcast gringo, leio muita coisa, Bleacher Report dos times e tal. A esperança parece ser muito voltada na ideia de conseguir atrair de volta a Chicago, mais um personagem de Chicago, Anthony Davis. Dizem que ele está insatisfeito lá em New Orleans. Pode ser uma possibilidade de sair na próxima janela, mas o que leva a crer que o Bulls pode ser o principal candidato, além do fato dele ser da cidade? Porque tem tanta gente falando de Anthony Davis aqui um tempo, né? O Boston só fala disso também, não, evidentemente que não só fala disso, mas também estaria muito interessado. Aliás, acho que vai ser o grande cara lá de quando isso puder acontecer, né? Você acha que, de algum modo, o Bulls vai tentar consolidar um elenco que atraia ele como free agent, ou eventualmente até ter peças suficientes para oferecer numa troca futura, naquela troca do desespero, como é essa do caso do Kawhi agora? Se você fosse torcedor do Bulls, assim, Lucas, eu sei que você torce uma franquia que já te dá bastante tempo para pensar, mas assim, o Bulls tem dado muita oportunidade de reflexão para os seus torcedores nos últimos anos. Essa remontagem está sendo até um pouco mais rápida do que se esperava. Achei que viriam anos horríveis imediatamente, mas não sei também se esses anos não horríveis vão ajudar alguma coisa. Estou pensando só vago. Fala um pouco sobre isso. Sobre o Anthony Davis é o seguinte. Na NBA, a gente não. O gringo lá tem muita esperança que o bom filho a casa torne, né? Você vai lembrar que teve uma época que todo mundo dava como certo que quando Kevin Durant se tornasse free agent, ele iria para Washington, simplesmente porque ele é da área. É verdade. Mas a gente viu, ele mesmo falou que, tem terríveis lembranças de Washington, não tenho a menor vontade de jogar por lá. Então, Kevin Durant foi pro outro lado do espectro, né? Foi jogar na cidade moderna, na cidade da grana, né? Do capital, e não da politicagem. Então, mas lá eles trabalham sempre com essa ideia de que o grande astro da cidade vai querer voltar para jogar naquele time daquela cidade. Como o LeBron James fez isso lá em Cleveland. Muito raro acontece, a gente vê acontecer às vezes por um capricho, né? Como o Atlanta pegar o Dwight Howard já bem tarde na carreira, o Dwayne Wade topar ir para Chicago. Agora o Anthony Davis, eu tenho certeza que quando ele for free agent, ele vai pensar onde ele pode brilhar mais, onde ele pode conquistar o título. E aí eu vejo todos os times do leste com oportunidade de atrair o Anthony Davis, porque o Anthony Davis indo para o leste hoje, ele torna qualquer equipe contender. Não é exagero falar que o Anthony Davis é um dos 3 melhores jogadores da NBA. Ele saudável, o cara é o caos. Então, se o Bulls tivesse assim, uma base futura para oferecer o Anthony Davis, olha, vem para cá que você vai brilhar, que você vai jogar muito, porque o nosso time é bom, a gente vai ser campeão com você, beleza. Agora, não parece que seja esse o caminho que eles estão traçando até agora, porque o cap deles não está muito atraente aí para trazer um Anthony Davis. Se bem que o Anthony Davis ele vai demorar um pouquinho a ser free agent, dá para se livrar assim de qualquer pessoa que esteja por lá. Mas o elenco, a força do elenco que eu vejo hoje no Chicago Bulls está no garrafão, né? Então não parece ser uma equipe que está se montando esperando por isso. Eu acho que eles estão fazendo decisões inteligentes, algumas, né? Outras nem tanto, como essa troca do Omer Asik aí, eles trocaram o Mirotic pelo Asik e a escolha que virou o Chandler Hutchinson. Cara, eles pegaram 2 anos do Asik muito caros. Eu acho que não... Com todo respeito ao Chandlerzão da massa aí, ele vai ter que jogar muita bola para ter valido a pena essa troca. Então, o Bulls está indo assim, está acertando e errando, como a maioria dos times que ficam no limbo da NBA, né? Então é um caminho perigoso a se trilhar. Agora, como eu falei, tem uma dupla aí que promete demais, e se o Bulls conseguir desenvolver esses jogadores, e olha, eu era um crítico do Fred Hoiberg quando eu achava que o Bulls estava jogando para vencer. Mas a partir do momento que eu vejo alguns jogadores jovens se dando bem por lá, e aí eu já volto ao mais ou menos o que eu imaginava quando o Fred Hoiberg foi para a NBA,
que era de que ele tinha sim potencial para se tornar um técnico muito bom, né? Que você, num dos poucos times que eu via da NCAA, que foi por sua culpa, porque tinha um cara muito top lá, o Royce White, o craque que não pega avião. Tá no Canadá agora, né? Tá no Canadá, escolha de primeira rodada de draft e não deu certo na carreira, principalmente pelo fato dele ter problemas que ele tem orgulho até de contar, de comentar sobre eles, problemas mentais, né, que ele tem dificuldades assumidas e ele não tem nenhum problema de divulgar isso na internet. Ele não anda de avião e isso praticamente é impossível para um jogador da NBA se manter hoje em dia, se não voar, né? Então, mas aí o Bulls, no caso, ter o Royce White no time, fez o Fred Hoiberg ser reconhecido como um bom técnico e recebeu essa oportunidade no Bulls e teve anos difíceis no começo, né? Principalmente porque o time já era velho, tinha uma expectativa um pouco diferente, que era de vencer. A partir do momento que se livraram, assim, de jogadores mais experientes, né? De líderes velhos da equipe, o time começou a render um pouco mais e a gente viu jovens começando a se destacar. E isso conta bastante para a carreira do Fred. Eu acho também. Eu acho que é um cara que merece um pouco mais de respeito. Assim. Foi muito difícil até agora a NBA para ele. Mais uma vez o time muda de novo, né? Mudando várias peças na rotação principal. Você imaginar que hoje o elenco condensa ali no garrafão 14 milhões para o Robin Lopes e 11 milhões para o Omer Agir, que são 25 milhões em dois caras que... O que esses caras ajudam no time hoje, Lucas, na NBA atual, assim, né? Seria melhor que não jogasse, né? Claro, mas é complicado, né? Então, de fato, ele pegou um elenco ali difícil, sempre fazendo, né, remodelagens e tudo mais. E agora vai ser isso, né? O Jabari eu acho que é uma peça que ajuda. Eu não acho que é uma peça que vem para complicar, não, o sistema. Eu acho que o que me incomodou nesse meio todo aí foi a falta, assim, de ver uma direção, né? De botar um time em quadra que possa... de fato dizer alguma coisa. Mas vamos ver, eu tô esperançoso aí. O Bobby Portis veio de um ano bom, a gente brinca muito com a violência dele, mas de fato ele vem de um ano bom. O Wendell Carter Jr. promete muito. Eu não gosto dessa dupla, Chris Dunn e Lavine. Para mim esse é o problema. Você ter um armador e um ala armador desse nível na NBA atual, esses caras são bons, mas pra NBA você precisa de mais que isso. Mas quem sabe eles não consigam dar o próximo salto, né? Tô ansioso, assim. Queria mandar um abraço aí para todo o torcedor do Bulls que ouve o nosso podcast. Lucas, temos mais assuntos para falar, temos alguns outros assuntos que ainda não se resolveram. Eu queria te ouvir quais são as últimas da novela do Kawhi. Tem alguma novidade ou continua naquela trava? Hoje, mais uma vez, a tirinha da NBA foi sobre o Kawhi, porque a galera do Raptors está realmente empolvorosa com a possibilidade do Toronto ser o principal time com chances de levar o Kawhi hoje. O burburinho é esse, inclusive um podcast muito famoso, que é o do Zach Lowe, já brincou, assim, já trouxe algumas possibilidades de como seriam as trocas, é mais ou menos o que a gente falou no último podcast, Guilherme. Ele tá nos ouvindo, né, o Zach Lowe? Provavelmente, ele comentou que o Toronto Raptors poderia fazer um pacote envolvendo o DeRozan, Picks, e o OG Anunoby. Trouxe o nome que a gente não tinha trazido ainda, que era o Pascal Siakam, né? Então ele provavelmente ouviu o nosso podcast e, para não copiar descaradamente, ele trouxe esse nome aí do Siakam. Mas, cara, fora isso, tem uma notícia estranha, né? Que o Kawhi, ele é pré-convocado do time USA. E aí ele tá na dúvida se vai ou não vai. Porque ele indo, ele mostra que tá bem de saúde, né? Que tá ok para jogar a temporada que vem. Então que os times que ele tem interesse, podem sim investir no Kawhi, que ele tá inteirão. E ao mesmo tempo, o técnico do time USA é o Greg Popovich, né? Então tá tendo esse pensamento aí do lado do camp do Kawhi. Alguns querem que ele não vá, outros parece que principalmente o Kawhi tá a fim de jogar assim nesse mini camp do time USA. E aí teremos cenas em breve do próximo capítulo. Steph Curry já disse que não vai para esse minicamp. Então provavelmente o Kawhi não vai para Golden State, minha gente. Fiquem tranquilos. Caramba, que situação, hein? Uma situação meio... O Pop confirmou? Será que ele vai dessa vez? Porque geralmente eles mandam outros, né? Não tem essa... Não sei. O Pop vai sim. Vai ser ele que vai estar no comando aí do minicamp.
Caramba, que situação. Preciso de uma câmera nesse minicamp aí pra gente ver todas as reações aí, né? O Lucas, do modo geral, assim, esse momento a NBA tá parada, não tem muito mais o que a gente falar de especulação. Claro que tem uma assinatura aí que eu acho que vai tirar o sono de muita gente, cara. Não, fala então que depois eu falo o que eu ia falar. Shabazz Napier no New Jersey Nets. É um sleeper aí se você gosta de jogar fantasy. Tem muita gente na sua liga, tipo 30 pessoas. Então pense bem aí que você pode trazer pro seu time o Shabazz Napier e depois você trocar por alguém que vale a pena, hein? Aliás, a gente podia fazer o fantasy dos ouvintes do Belgradão aí, hein? Quando estiver começando, a gente pegar um certamente para os assinantes, Guilherme, vai ter. Vai ter. Então entra lá no cafébelgrado.com.br e fique sabendo dessas e de outras novidades. Lucas, mas eu queria te contar uma história peculiar aí que aconteceu com o Nemanja Bjelica. O Nemanja Bjelica é um ala de excelente carreira internacional, uma carreira até que teve um começo avassalador e depois deu uma queda e aos poucos ele reencontrou seu espaço na Europa. Jogando para o Obradovic rendeu demais e tanto que chamou a atenção da NBA, foi incorporado esse ano não, né? Ano retrasado já, né? Ao time do Minnesota Timberwolves. Só que nesse ano ele tinha sido dispensado do Minnesota, que acabou o contrato. Isso, encerrou o contrato, o Minnesota não quis renovar. E aí ele acertou com o Sixers, foi noticiado pelo Woj, pelo Chance, não sei lá por quem. Enfim, todo mundo já tinha colocado ele lá nos elencos do próximo ano, Nemanja Bjelica, para jogar no Philadelphia. Acontece que hoje ele veio dizer que na verdade ele não assinou nada e que ele ia acertar com a Europa, ele tá fora da NBA. Que situação, hein? Enquanto a gente vê aí muita gente batalhando horrores para chegar na NBA, a gente vê casos aí como o do nosso Scott Machado, que tem até um texto muito interessante, depois eu vou disponibilizar no Twitter lá. Aliás, na verdade eu vou retweetar, porque eu não lembro onde foi que eu vi. Mas é um texto muito bom que fala justamente das dificuldades das pessoas que têm esse sonho muito vivo de jogar na NBA, que estão sempre batendo na trave, que participam muito dessa Summer League, G-League. Então é um texto muito bom que fala também do Scott Machado, do caso do brasileiro. E enquanto isso tem gente que está simplesmente virando as costas. Olha, eu acho que ele encaixaria muito bem naquele Philadelphia que teve no Ilyasova na temporada passada. Um cara que jogava muito bem ao lado do Embiid, né, que foi muito importante assim na campanha dos playoffs. E eu acho que o Bjelica tinha tudo para ser um nome importante também nesse Philadelphia, apesar de ter muita gente no elenco por lá. Ele era um cara que é muito grande, bom reboteiro, bom chutador de 3 pontos e, cara, jogando ao lado do Embiid, o jogo abre de maneiras inesperadas para você. E aí o cara deu as costas. Eu ainda não vi qual é o time que ele vai na Europa, mas ele já anunciou que vai mesmo para a Europa, né, Guilherme? Ele anunciou que vai para a Europa, mas na notícia que saiu, eu vi pela noticiário americano, né? Não tem nenhuma definição de time, não. Eu fiquei imaginando que é o Real Madrid, hein? Não, fala-se muito imediatamente no Fenerbahçe, mas quem perdeu um jogador top na posição dele foi o Real Madrid, né? Então, não duvido que ele venha para substituir o Doncic com um salário bem acima do que ele receberia aí na NBA, porque o Real Madrid paga bem também. Então, vamos ficar atento aí. Os candidatos favoritos seriam esses óbvios, né? Real Madrid e Fenerbahçe, mas aí ainda não saiu nada oficial, não. Lucas, reta final do nosso podcast. Algum destaque especial aí que você queira chamar a atenção? Eu tenho um destaque, Guilherme. Eu vou pedir a licença aí ao nosso ouvinte do Belgradão. Licença. Porque o destaque não é basquetebolístico, Guilherme, mas é um destaque que merece muito destaque. Porque Galvão Bueno está na timeline aí brasileira. Entrou de peito aberto no Twitter, interagiu. Respondendo uma galera, né? Totalmente caótico o Galvão Bueno, depois daquele vídeo maravilhoso que ele soltou, que a Rússia enlouqueceu, que ele estava lá ao lado do Arsène Wenger, dizem, né, que ele estava no estágio meio nepopesco, então, agora ele chega no Twitter, então traga Galvão Bueno para sua vida, para perto da sua vida. A gente não sabe quantas Copas vai ter ainda com o Galvão, então vamos aproveitar os momentos aí do Galvãozão da massa no Twitter. Mas Lakersette, hein? Fanático torcedor do Lakers, Galvão. Que isso? Será que foi culpa do Luciano do Vale também?
Ah, eu já não sei, hein, mas ele é fanático do Lakers, sempre fala aí do Kobe Bryant, Magic Johnson. O Galvão até fez uma seleção lá, ficou falando dos craques do Lakers. Ele é fã do Lakers, o Galvão, hein? Torcedor mesmo. Ele curte NBA, viu? Em breve, quem sabe, estaremos incomodando o Galvão Bueno para vir aqui no nosso podcast. Já pensou trazer o Galvão no Belgradão, cara? Alguém que ouve a gente aí que conhece o Galvão, quebra essa pra nós. Vai saber, né, Lucas? Somos um podcast aí de... Aliás, queria um destaque, que não é o destaque ainda. Temos um ouvinte, Lucas, nas Filipinas. E isso não é um destaque, não é destaque, para mim é um alto destaque. Isso aí. Você que nos ouve aí nas Filipinas, manda um abraço pra gente aí, fala quem é você, o seu nome. Queremos mandar um abraço pro nosso ouvinte que está nas Filipinas. Um ouvinte assíduo aí, de acordo com as nossas estatísticas. Forte abraço aí pro nosso ouvinte nas Filipinas. Lucas, um último destaque, já que eu ia falar um destaque basquetebolístico, mandar um abraço então para todo mundo que gosta de basquete feminino. Hoje, a Liz Cambage, uma pivô australiana, ela sempre tumultua nos jogos FIBA, assim, arma o caos, ela é muito imarcável, totalmente imarcável. Hoje, na WNBA, ela bateu o recorde de pontuação, fez 53 pontos. A gente não acompanha muito basquete feminino, e também eu não gosto de falar sobre aquilo que eu não acompanho, acho que é até injusto, assim, com quem acompanha, ficar tentando fingindo que sei alguma coisa, mas esse dado é impressionante, né? Então, fica uma homenagem rápida aí, mas não menos justa. Espero que ela tenha tirado a famosa foto do Wilt, né? 53 pontos, cara, isso é notícia em qualquer lugar. Agora, Lucas, eu tenho uma dica também, pra quem tá sem NBA aí, sem jogo pra assistir, tá querendo ver alguma coisa, eu tenho uma dica do Netflix. Opa! Em breve... Não vou dar esse spoiler. Fala aí, Guilherme, a dica. Glow. Assistam essa série, Glow. É maravilhosa. GLOW. GLOW. Olha, na primeira temporada que saiu, eu, a Vanessa, minha esposa, a gente assistiu assim, em uma sentada, a gente viu todos os episódios, e agora saiu a segunda, de novo, assistimos tudo de uma vez. É sensacional. Mas você não vai contar o fim aqui não, né? Não, só o começo. Tem como pano de fundo aqueles programas de WWE, que fala, luta livre, é um grupo de mulheres que luta. Mas é da mesma galera que fez Orange is the New Black. É do caramba, cara. Vale a pena, hein? Recomendo aí. Gostou? Boa, Guilherme. Excelente dica pro ouvinte do Café Belgrado. E olha, aproveite para ouvir agora, porque daqui a pouquinho, quando você menos esperar, vai começar a pre-season da NBA e aí não vai ter tempo para mais nada. Exatamente. Estrategicamente, inclusive, para os casais aí. Acabou a Copa. Então... dá uma engatada aí numa série aí. Esse é o momento, né, Lucas? E também pode, claro, fazer a maratona do podcast do Café Belgrado, porque de junho pra Lucas, cá... Eu recomendo fazer isso sem a cônjuge ou o cônjuge por perto. Porque não é muito agradável para quem não é do rolê, entendeu? Aí de repente acaba uma relação e é culpa nossa. Mas eu já vi casos, Guilherme, da pessoa gostar de basquete por causa do cônjuge e depois ficar trolando porque torce pro Golden State. Eu tenho essa Em casa? Tem um caso, um exemplo desse. Então não se sinta, como é que se posso falar? Assim, tímido de oferecer para sua esposa ou para o seu esposo para acompanhar a NBA, porque eu tenho certeza que a partir do momento que a pessoa entende o que acontece e entende a beleza desse esporte, não vai conseguir largar. Então traga o seu amado ou a sua amada para a NBA e para o Café Belgrado, que vai valer a pena. Ô Lucas, eu tenho um último abraço da categoria abraço para pessoa que não vai escutar, mas eu mando um abraço mesmo assim. Quer ouvir? Vamos lá. Um abraço a Nando Decolou, que hoje chegou a camisa que eu ganhei num sorteio, não, pera lá. Numa competição no Twitter sobre a carreira do Nando Decolou, respondi as perguntas adequadamente e digo mais, em francês, ok? Opa! Mesmo sem dominar o idioma, o que mostra uma superação incrível. E chegou hoje, depois de 6 meses, o Correios estão aí num grande momento, chegou aí a camisa direto da França, é uma camisa do CSKA de Moscou, mas foi enviada da França, de Paris, assinada, autografada pelo Nando Decolou, lindíssima, já postei no Twitter aí, quem não tiver a gente nas redes sociais, dá uma olhada lá, que é lindíssima, acho que eu vou postar no Instagram mais tarde. Sensacional, viu, Lucas? Fiquei emocionado aí com essa vitória, uma pequena vitória aí nesse momento. E o Guilherme já prometeu que quando a gente chegar em 10 mil ouvintes, não prometi. Ele vai fazer o sorteio aí entre os assinantes. 10 mil ouvintes a gente já passou. 10 mil assinantes, ele vai fazer sim esse sorteio aí. Mentira, não vou. Guilherme. Isso é mentira, gente.
Caramba, o cara não deixa nem a fake news se estabelecer pra depois negar. Lucas, forte abraço. Até mais, Guilherme.